Era uma terça-feira. O calendário marcava 27 de julho de 1971, às 23 horas, a partir de São Paulo, capital, a TV Tupi, no seu canal 4, passava a irradiar o programa Pinga Fogo, a série Pinga Fogo de 1971. E como entrevistado daquela noite, o maior médium brasileiro e da humanidade, Chico Xavier. A audiência estava no máximo, o auditório lotado, os entrevistadores a postos, e o médium mineiro ali estava pronto para responder às muitas questões que se multiplicavam. Chico estava com seus 61 anos de idade, 44 anos de atividade mediúnica, e à altura do quinto entrevistador, o jornalista e filósofo Herculano Pires, Chico foi indagado a respeito dos romances históricos que ele tinha recebido por cerca de 15 anos, entre os anos 1938 e 1953. Então, Herculano Pires, como filósofo, sabendo que os romances são históricos, ele fez uma formulação interessante. Disse: Chico, você, para escrever ou para psicografar esses romances históricos, você consultou que livros e que bibliotecas? E nós nos perguntamos, mas por que esta questão? Por que perguntar a Chico Xavier que livros e que bibliotecas ele teria consultado para a produção psicográfica dos seus romances históricos? E aí, o que está por trás dessa questão? Ora, os romances históricos, nós bem sabemos, eles são resultado de muitas pesquisas, de viagens, como acontece, por exemplo, com todos os escritores que se entregam a esse gênero literário. Para darmos um exemplo, lembremos o prefácio da escritora irlandesa-americana Taylor Caldwell. Ela escreveu vários romances históricos, um sobre Cícero, o Pilar de Ferro, outro sobre o apóstolo Paulo, o grande amigo de Deus. E em 1958, ela lançou o seu romance predileto, um romance histórico também, Médico de Homens e de Almas, em torno da personalidade, da vida de Lucas, o apóstolo Lucas. E no prefácio ela vai dizer que, para produzir aquele livro, que levou muito tempo, ela chegou a consultar com o marido cerca de 1000 livros. Além disso, para redigir a quinta e última parte de Médico de Homens e de Almas, Taylor Caldwell, ela chegou a viajar à Terra Santa com seu marido. Então, faz sentido que Herculano Pires tenha perguntado que livros, que bibliotecas Chico consultou. E a resposta do médium mineiro foi simples. Ele disse: sinceramente, não consultei livro algum. Ele apenas se estende dizendo que, em 1936, teve conhecimento que a médium Zilda Gama recebia psicograficamente romances do grande literato francês, o maior escritor francês do século XIX, Victor Hugo, como nós chamamos no Brasil. Victor Hugo, o autor de Les Misérables, Os Miseráveis, Notre-Dame de Paris, Os Trabalhadores do Mar. Este homem voltava agora do além, através da professora primária Zilda Gama, produzindo romances do Suprema, Redenção e outros tantos. E Chico ficou encantado e desejou do fundo do coração também ser médium de romances como o de Dona Zilda Gama, os psicografados por Dona Zilda Gama. E ele apresentou esse seu desejo ao seu mentor espiritual, Emmanuel. E Emmanuel disse assim: Chico, para produzirmos um romance, você teria que atingir um grau de serenidade mental, uma profunda serenidade.
E Chico lembra que naquele momento ele estava atravessando uma dificuldade de ordem doméstica, porque além de trabalhar, ele tinha sob sua tutela 14 crianças, entre irmãos e sobrinhos. Então a sua mente estava sempre atarantada e não tinha essa profunda serenidade requerida pelo seu mentor espiritual. Até que as crianças cresceram um pouco, Chico foi mais aliviado dessas tarefas educativas com as crianças, e aí, em 1938, nos últimos meses de 1938, Chico começa a receber as primeiras páginas do primeiro romance histórico ditado pelo Espírito Emmanuel, há 2000 anos, que é um livro de memórias do próprio Emmanuel, como o senador Pubulenturus. Mas Chico vai, na entrevista lá em Pinga Fogo, dar detalhes interessantes, que ele disse que quando Emmanuel começa a ditar o romance, ele via a cena completamente, era uma expressão cinematográfica. Ele estava vendo um filme e, ao mesmo tempo, participando do filme. Era mais uma vivência, enquanto Emmanuel escrevia pela sua mão. Ele via a trama toda colorida, plena, mas não tinha mais ou menos um controle do texto. E ele disse coisa interessante, porque o Espírito Emmanuel, por uma questão de disciplina, ele propôs que para a produção desse romance, Chico reservasse todos os dias 1 hora para a recepção do livro, dos textos, e 1 hora para a datilografia desses manuscritos. E Chico percebeu que, à medida que a história ia avançando, ele tomava simpatia por certos personagens, ele tinha uma inclinação e desejava de coração que determinado personagem não sofresse, mas o texto caminhava em outra direção. Aqueles personagens sofriam e escapavam ao seu controle, digamos assim, da história. Emmanuel disse: você está sob uma certa hipnose. O que eu estou pensando você vê em cena, mas o que eu estou escrevendo você não tem um total controle. Algo parecido se deu com o médium Divaldo Pereira Franco, quando ele passou a receber o romance do espírito Victor Hugo, Párias em Redenção. É um romance em que Divaldo mostra a vida de um grupo de castelões europeus que reencarna depois num canavial e, por último, numa favela do Rio de Janeiro. E Divaldo, à medida que ia psicografando o livro, ia tomando partido e dizendo: eu gostaria que esse personagem, enfim, sofresse a justiça porque está fazendo muito mal. Até que o espírito Victor Hugo disse: olha, desta forma você pode interferir na produção do meu romance. E desde esse dia, segundo Divaldo, o autor espiritual passou a ditar capítulos de forma aleatória, uma ordem confusa que Divaldo não conseguia, ainda que quisesse, interferir na história. Foi um mecanismo que Victor Hugo usou para manter o romance com fidelidade ao que ele tinha elaborado. Chico, de fato, gostava muito de receber os romances de Emmanuel. Em carta do dia 12 de outubro de 1946, ao então presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas, essa carta está publicada no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Chico vai dizer, porque Vantuil diz: nunca mais surgiu nenhum romance de Emmanuel, estou com saudade. Naquela época, em 46, Chico já tinha recebido 4 romances de Emmanuel, só faltava um dos 5 romances que ele receberia. E Chico disse assim: também eu tenho sentido falta dos romances de Emmanuel. Ao recebê-los, tenho a impressão de que não estou na Terra, porque de fato era algo bem diferente. Tomemos o primeiro romance recebido por Chico Xavier, há 2000 anos. Ele tem uma ambientação exatamente do primeiro século. Ele começa ali nos anos 30 e vai até o ano 79. Chico começou a psicografá-lo no dia 24 de outubro de 1938 e concluiu
essa produção no dia 9 de fevereiro de 39. No dia 2 de março, Emmanuel, de 39, Emmanuel assina o prefácio. A primeira edição sai ainda naquele ano pelo selo da Federação Espírita Brasileira. Esse romance, em síntese, ele trata do grande choque cultural entre o paganismo de Roma e o cristianismo nascente, ali a partir de Jesus, as primeiras comunidades, inclusive a própria crucificação de Jesus e a intervenção de mulheres para evitar isto, detalhada, né, naquele momento supremo em que Pôncio Pilatos tem que decidir. O romance ganha um colorido e dá detalhes daquilo que sinteticamente está posto nos textos canônicos dos evangelhos, como nós os conhecemos, os evangelhos canônicos. Então, o romance, ele é também autobiográfico, porque o autor espiritual Emmanuel, na verdade, é um personagem, se não o protagonista, o senador romano Públio Lentulus. Ele que tinha sido, na revolta de Catilina, o seu próprio bisavô, Públio Lentulus Sura, ali no tempo de Jesus, ele está reencarnado para, digamos, dar uma guinada evolutiva naquela existência, agora como senador Públio Lentulus, da gens Cornélia. Neste livro também nós percebemos o empenho, a sensibilidade das mulheres em torno de Jesus. E descreve ainda o martírio dos cristãos. Aliás, a esposa do senador Públio Lentulus, Lívia, ela é sacrificada, é lançada às feras em uma certa cerimônia em homenagem aos senadores, promovida pelo imperador Nero. Então, como nós dizíamos, esse romance é ambientado em Roma, na Palestina, e entre os anos 30 até o ano 79, com a destruição, o soterramento pelo Vesúvio de Pompeia. Nesse romance, nós temos ali os desdobramentos de um projeto de vingança que leva ao rapto, à cegueira, mostra também detalhes, a dominação dos romanos, a sufocação que os romanos fizeram a Jerusalém no ano 70, né? O patriciado, há um detalhe da dinâmica política da época, da religião, da cultura de um modo geral, do direito, o patriciado, a escravidão dos judeus pelos romanos. E nesse livro, sobretudo, nós temos uma passagem sublime, que é a entrevista do senador Públio Lentulus com o próprio Jesus. Ou seja, o Espírito Emmanuel teve um contato tete a tete, frente a frente, com o mestre de Nazaré, lá no lago de Genezaré. E é aí, nesse texto, que nós percebemos uma palavra que hoje está banalizada e que é muito importante. É aí que se dá a conversão, a mudança de direção evolutiva, porque o Espírito Emmanuel, naquele momento o senador Públio Lentulus, é o orgulho personalizado. E a partir das dores que ele vai sofrendo, o rapto do filho, a morte pelo sacrifício da esposa e outras tantas coisas, ele caminha para uma virada, digamos assim, uma guinada evolutiva. Interessante porque algumas pessoas dizem assim, eu não sou boa gente, mas se eu tivesse uma entrevista com Jesus, um contato com o mestre, eu me transformaria. Mas o livro não mostra isso, porque o senador Públio Lentulus teve uma entrevista com Jesus e voltou para casa com a mesma psicologia negacionista. Aquela tese de que não adianta a pessoa se expor a certo episódio, a um contato, para mudar suas convicções mais profundas, se ela não está madura para tal. Se deu com o senador Públio Lentulus, porque a mudança dele vai se dando depois, na sequência do livro. O interessante desse romance histórico é que ele é também uma espécie de romance de formação, ou seja, nós pegamos um personagem e na sequência dos capítulos vamos percebendo, acompanhando que de fato ali está se formando a duras penas uma personalidade cristã. Então não é uma coisa abrupta. A ambientação, como nós dizíamos, se dá em Roma, capital. O senador vive ali sob a tutela do imperador Tibério, na ilha de Capri.
ele é designado para a Palestina e depois tem a parte final do livro em Pompeia. O segundo romance psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Emmanuel se chama 50 anos depois. Mas por que 50 anos depois? Porque nós sabemos que no romance anterior ele se encerra com o soterramento pelo Vesúvio da cidade de Pompeia, que se dá no ano 79. E 50 anos depois, nós estamos ali no Império de Adriano. Interessante que o prefácio se dá no dia 19 de dezembro de 1939 e a primeira edição em 1940. O subtítulo do livro é Episódios da História do Cristianismo do século II. No primeiro romance histórico, foi Episódios da História do Cristianismo do século I. Aqui já estamos no século II e o autor espiritual Emmanuel faz um alerta dizendo que certos personagens que participaram da história do primeiro romance, há 2000 anos, como a família Severus, a sua filha Flávia, seu filho Marcos, personagem Fúvia, Aurélia, Sulpício, Saul e André de Gióras, os judeus, eles estão fora dessa nova novela, ou melhor, desse novo romance. Não estão nessa história. Mas o senador Publio Lentulus, ele está presente porque agora reencarnou como o escravo Nestório. É um escravo judeu, um judeu helenizado. E ele termina sendo adotado, sendo comprado por Elvídio Lúcius. Esse romance, 50 anos depois, ele atende a um propósito de Emmanuel de sempre apresentar um claro retrato de como era o cristianismo primitivo. E aqui, em 50 anos depois, nós já temos as primeiras contradições, porque Emmanuel descreve minuciosamente como a eclesia de Roma, a igreja de Roma, ela quer se empoderada, ela quer ficar mais hegemônica, ela quer, de algum modo, comandar as outras igrejas, porque o cristianismo primitivo, ele era caracterizado pela absoluta independência entre as igrejas, entre as comunidades, as eclesias. E aí nós temos, enfim, um retrato da deturpação que o cristianismo começa a sofrer já no segundo século, para termos uma ideia. Então, nesse romance 50 anos depois, nós temos uma protagonista, embora o senador Publio Lentulus esteja reencarnado e participe como personagem, como o escravo Nestório, o pai de Ciro, a grande figura, né, que arrebata a cena é a mocinha Célia Lúcius, a neta de Cneus Lúcius, que nós chamamos hoje de Neo Lúcio, aquele autor que gosta de contar histórias para crianças e que ditou por Chico Xavier o livro Jesus no Lar ou o livro Alvorada Cristã. Então, Célia Lúcius, ela é um espírito sublime a ponto de haver no movimento espírita hoje uma publicação muito interessante fazendo um paralelo entre Célia Lúcius e Santa Marina. Aliás, o Espírito Emmanuel já alerta no prefácio que, de fato, Célia Lúcius, ela se configura na hagiografia oficial da Igreja Católica, embora com certas distorções. Guardemos esse detalhe porque esse núcleo do romance 50 anos depois grande parte dele vai reaparecer num outro romance também ditado por Emmanuel. Depois nós temos o terceiro romance, que é Paulo Estevão. Paulo Estevão vai sendo datado aí dos anos 30 também, porque ali é logo após a encarnação de Jesus, a sua crucificação e o trabalho da estruturação da primeira comunidade cristã, capitaneada por Simão Pedro, a Casa do Caminho. O prefácio de Paulo Estevão é de 8 de julho de 1941 e a sua primeira edição também se dá a partir de 1941. É um livro que é recebido de forma muito rápida, alguns dizem que em um mês. Chico Xavier ficou recebendo esse livro lá pela madrugada, na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. E esse livro, ele se presta a um alargamento daquilo que está, aquela síntese, daquela súmula que é o Atos dos Apóstolos, o texto do apóstolo Lucas descrevendo as viagens de Paulo e a dinâmica das comunidades cristãs por ele fundadas.
O interessante desse texto é que nós temos ali uma humanização do apóstolo Paulo, porque, de modo geral, há aquele endeusamento, essa coisa de que Paulo foi um predestinado, e Emmanuel mostra, de fato, um romance de formação, ou seja, nós percebemos uma dinâmica de uma personalidade Saulo, uma personalidade combativa, até o apóstolo que foi se fazendo a pouco e pouco, atingindo um grau de espiritualidade muito alta. Nesse livro também há uma correção histórica, há algo que fica subtendido nos Atos dos Apóstolos e que aqui fica de forma muito clara, que a relação entre Paulo e Estevão. Lá nos Atos dos Apóstolos, Estevão, ou Gesiel, é o primeiro mártir cristão, aquele que foi apedrejado a mando do Sinédrio em Jerusalém. E aqui nós percebemos que existe um vínculo familiar, porque Saulo termina se tornando noivo de Abigail, que é irmã de Estevão. Portanto, Estevão, ou Gesiel, ele é cunhado de Saulo. Interessante também porque Emmanuel, nesse livro, ele descreve que as ruas de Corinto, o livro é ambientado, em princípio, em Corinto, elas são suntuosas. E, recentemente, as escavações arqueológicas identificaram que, nas ruínas de Corinto, de fato, as ruas eram de mármore, confirmando aquilo que Emmanuel informava no romance Paulo e Estevão. Aliás, esse é um dos objetivos da psicografia do romance, porque ele tem que, de fato, ser um atestado de imortalidade. Como assim? Ora, aquilo que o professor Herculano Pires perguntava para Chico Xavier, que livros e que bibliotecas ele tinha consultado. Se Chico não consultou livro algum, não foi a nenhuma biblioteca, de onde veio esse conteúdo? Não veio da própria mente de Chico Xavier. Portanto, de uma inteligência que não é a dele. Então, o romance por si mesmo, ou os romances históricos de Emmanuel, que são ricos em detalhes geográficos, históricos, culturais, de política, de arte, de religião da época. Então, esse feixe de informações, essa verdadeira biblioteca de dados, ela veio de uma outra inteligência. Portanto, o romance de Emmanuel não é um romance comum, é um romance que, por si mesmo, já é um atestado da imortalidade da alma, já é uma prova via mediúnica de que há um espírito além da própria mente do médium. E, sobretudo, em Paulo e Estevão, nós percebemos isso, mas também nos outros. Em Paulo e Estevão, na Casa do Caminho, ali, essa primeira instituição de caridade cristã é apresentada e nós perguntamos, mas por que é que Emmanuel se demora tanto descrevendo a dinâmica, as práticas, as relações humanas da Casa do Caminho? Porque exatamente a Casa do Caminho, para nós espíritas, é a nossa instituição de caridade modelo. As nossas casas espíritas devem se esforçar para se aproximar, para espelhar o que foi a Casa do Caminho. Ali nós temos também uma descrição das lutas dos apóstolos para consolidar o cristianismo primitivo, as lutas contra o judaísmo perseguidor, contra o sinédrio. O choque cultural aqui já não é mais tanto como nos romances anteriores com o paganismo romano. O choque aqui é com a ortodoxia judaica, que vê no cristianismo uma ameaça na medida que muitos judeus percebem em Jesus o Messias e aderem à prática do cristianismo. Aqui também nós entendemos porque Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Ou seja, dos gregos, dos romanos, dos não-judeus, porque ele tem uma ideia de vanguarda. Ele percebe que o cristianismo não é um apêndice do judaísmo, não é preciso se tornar judeu para se tornar cristão. O indivíduo pode diretamente se tornar cristão, porque os gregos e os romanos do tempo de Paulo não queriam passar pela circuncisão e, portanto, queriam aderir direto do seu padrão cultural para o padrão cultural do cristianismo, sem necessariamente recuar à ritualística judaica. Aqui nesse romance nós temos um protagonismo segundo, que é do próprio apóstolo Pedro. Não existe no movimento espírita nenhum grande romance que a gente possa recomendar
ou que eu saiba, sobre o apóstolo Pedro. É uma figura gigante que exigiria um médium como Chico Xavier e alguém comprometido com Pedro, porque o Espírito Emmanuel, ele tem uma gratidão pelo apóstolo Paulo, daí porque ele resolveu resgatar essa história. Emmanuel vai dizer que quando, aqui fazendo uma relação com o primeiro romance há 2000 anos, quando ele vê sua esposa Lívia ser sacrificada, depois de 25 anos sofrendo uma calúnia, ele fica destroçado, muito fragilizado. Ainda senador, ele está em Roma e, num único momento, ele tem um contato, uma breve entrevista com o apóstolo Paulo, que estava em prisão domiciliar na capital do Império. E de Paulo ele obteve a consolação que precisava, nunca mais esquecendo aquele olhar e aquelas palavras. Então é essa gratidão que motiva Emmanuel a escrever Paulo Estevão. Até porque também Paulo é uma espécie de espírito comprometido com as almas muito inteligentes que têm dificuldade de aderir ao cristianismo. Mas nós dizíamos que Pedro tem também um protagonismo em Paulo Estevão. E eu acho até, me permito o atrevimento, que a obra seria mais justa se o título fosse assim: Paulo, Estevão e Pedro. Mas, enfim, ficou Paulo e Estevão, porque Emmanuel vai dizer no prefácio que sem Estevão nós não teríamos Paulo. Nós temos na sequência o quarto romance, que é Renúncia. Renúncia agora já está fora do mundo clássico, porque os três primeiros, há 2000 anos, se deu entre os anos 30 e até o final dos anos 70. O segundo se deu do segundo século, dos anos 130, aí até um pouco mais. E Paulo Estevão, há um recuo dos anos 30 aos anos 70, focando nas comunidades cristãs, sobretudo a de Jerusalém, e nas viagens de Paulo, nas diversas comunidades que ele fundou em Antioquia, né, e outras tantas. Mas Renúncia, o autor espiritual Emmanuel dá um salto histórico porque ele vai para o século XVII. A ambientação se dá em Paris, na França, na Irlanda, na América do Norte, em processo de colonização pelos irlandeses e pelos ingleses, pelos britânicos, e também na Espanha, em Ávila. Ele começa o romance, no primeiro capítulo, se dá datando dia 7 de julho de 1662, em pleno reinado de Luís XIV. Ali nós temos uma personagem, uma protagonista, que é Alcione, que aparece no prefácio ainda criança, conversando com o padre Damiano. O padre Damiano é exatamente a reencarnação do mesmo autor espiritual de Emmanuel. Portanto, o romance tem alguns elementos também autobiográficos. Isso mostra que o espírito Emmanuel, ele não escreve ficção, ele faz relatos históricos. O prefácio de Renúncia se dá no dia 11 de janeiro de 1942 e a sua primeira edição só se dá praticamente 2 anos depois, em 1944. Em Renúncia, nós alertávamos lá atrás, há uma retomada daquele núcleo de personagens que estão presentes no livro, no segundo romance, que é 50 anos depois. Elvido Lúcius, agora volta como Cirilo d'Avenport. Aquela Célia Lúcius, que se tornou uma santa na Igreja Católica, agora é o anjo Alcione. Por quê? É o anjo de Sírios. É um espírito que não mais habita a terra. Ele desce dessa estrela tão distante para tentar resgatar aquela sua família muito atrapalhada, muito confusa, do século II. Então, sua mãe Madalena Villamil é Alba Lucínia, a mesma lá de 50 anos depois. Evídio Lúcius volta como Cirilo d'Avenport. E aqui é um detalhe interessante, porque nós temos o filho de Nestório, que era Ciro, em 50 anos depois, agora ele aparece como Carlos, depois se torna o Padre Carlos. E quem lê o romance sabe que a conduta do Padre Carlos é muito perversa, ele se torna um inquisidor, perseguidor, perverso, cruel. Mas se Padre Carlos é a reencarnação de Ciro, que morreu sacrificado com os cristãos. Ciro era cristão, Nestório era cristão.
naquela existência, inclusive, Nestório, que é Emmanuel reencarnado, ele conheceu o apóstolo João em Éfeso. Muito importante isso, para percebermos a grandeza do autor espiritual Emmanuel, que ele teve contato com Paulo, teve contato com João, teve contato com Jesus. Então, isso mostra o grau de paixão que ele tem pela mensagem cristã. Então, nós dizíamos que o escravo Ciro, lá de 50 anos depois, é que está de volta no romance Renúncio como o Padre Carlos. E alguém pode dizer, mas isso é contraditório, porque nós aprendemos em O Livro dos Espíritos que o espírito não retroage, não retrocede. E alguém ser inquisitor na existência, se lá atrás ele foi um cristão primitivo, aí vamos pegar um dado histórico importante. Ora, nós temos um outro relato paralelo, que é de Nilson Pereira de Souza, o primo de Divaldo Pereira Franco. Nilson, quem leu a obra Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, ali vai perceber que Nilson comparece, no capítulo Joana de Cusa, como o filho mais velho de Joana de Cusa, a mulher de Joana, que é a mulher do intendente Cusa, de Herodes. Ele, o filho mais velho, morre sem abjurar a fé, morre pedindo para que a mãe abjurasse, e ele morre sacrificado, se torna uma tocha viva, ali num espetáculo dantesco pelos romanos. Esse irmão mais velho é o mesmo Nilson Pereira de Souza. Isso está na obra, detalhadamente na obra Joana e Jesus, do escritor César Braga Saído, publicado pela Livraria Leal. Ora, e Divaldo percebeu que Nilson sempre teve muita resistência à mensagem cristã. Que ele dizia assim na intimidade, olha Divaldo, eu sou espírita, mas eu não gosto de Jesus, tem qualquer coisa estranha comigo. Só no final da existência, Nilson, muito sofrido, um dia chegou para Divaldo e disse, eu agora amo Jesus. Então a gente percebe, foram 2000 anos e nesse livro Joana e Jesus mostra que o espírito Joana de Cusa, que depois se torna Clara de Assis, ela vem nas sequências dos séculos com todo carinho acompanhando as reencarnações de seu filho mais endurecido. A pessoa não tinha uma adesão de coração. Então, se o escravo Ciro morreu como escravo e estava agora como Padre Carlos Inquisidor, ora, isso não é contraditório. Ele aparece no começo do romance Renúncia como Pólux, está lá conversando com Alcione. E é outra coisa interessante que nós podemos aqui fazer uma digressão. O Espírito Emmanuel vai dizer lá no prefácio que Alcione é um anjo que chegou na Terra, porque ele tem um ciclo evolutivo tão alto que já mora em Sírios, uma estrela muito distante. Ele não tem mais as paixões terrenas. Ele vem à Terra por sacrifício, por renúncia, para resgatar esse grupo de almas que compôs a sua família lá atrás, há 16 séculos. Agora, observemos. Recentemente, do ano 2000 para cá, o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos informa, através de Divaldo Pereira Franco, na trilogia que começa com Transição Planetária, depois segue Amanhecer da Nova Era e conclui-se com Perturbações Espirituais, todas publicadas pela Leal, o espírito Manuel Filomeno de Miranda vai nos informar que no processo de transição planetária que nós estamos agora atravessando, está em curso, houve uma espécie de convênio entre a Terra e Sírios, e neste momento na Terra nós temos a reencarnação de mais de 1000 habitantes de Sírios na Terra. Observemos o detalhe. Se Alcione era um anjo ali em Ávila e tocou profundamente, alterou aquela família que ela fazia evangelho em casa, né, evangelho no lar, uma família com mensagens maravilhosas, imagine mais de 1000 Alciones espalhadas pela toda a Terra, para desenvolvermos uma certa tranquilidade que Jesus está no leme e está fazendo o melhor para que a Terra atravesse a transição com equilíbrio, graças ao amparo desses espíritos evoluidíssimos que vêm de Sírios. Bom, com esse romance Renúncia, estamos fechando esse primeiro vídeo, já convidando você para o próximo, em que abordaremos o último romance de Emmanuel, ditado a Chico Xavier, o romance Ave Cristo. Muita paz, até lá.